Olá, como vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem melhores do que ontem. Hoje a mensagem titula-se Fala Comigo. Você já passou por algum momento assim que você falou, Senhor, fala comigo, me dá uma orientação, me dá uma resposta, eu preciso te ouvir, eu preciso entender o que está acontecendo e eu só ouço silêncio, eu não vejo mais nada, eu preciso de ti, eu preciso. Né? Eu já passei muitas vezes por isso. Como eu já havia falado com vocês, né? A parte que eu mais ouço Deus falar comigo é quando eu estou indo para o meu trabalho pedalando. E eu tenho um jeito que eu gosto de ir, né? Eu gosto de pegar o meu fone de ouvido, ou eu coloco algumas pregações, ou eu coloco um louvor, ou, né? Dependendo do dia assim que eu sentir, eu coloco. Vou pedalando e vou ouvindo, e aquilo vai entrando, vai me alimentando, vai dando aquela coisa gostosa e eu vou ouvindo Deus falar comigo através da vida de outras pessoas. Mas eu acordei esse dia e o meu telefone estava descarregado. Eu falei, eita, sabe, parece que aquilo me fortalece, né? Era como se eu conseguisse ouvir a voz de Deus dessa maneira. Aí quando eu fui, eu falei assim, poxa, hoje é como se eu ficasse um pouco mais fraca, porque eu não vou conseguir ouvir, né? Vai ser só eu pedalando, eu e aquele silêncio. Então fui, peguei a minha magrela e fui pedalar. Tu acredita que Deus falou comigo? Você fala, sério? Aí ele falou sobre essa mensagem. Estava tudo em silêncio. Aí, como assim estava tudo em silêncio? Ué, eu não estava com meu fone de ouvido, eu não estava ouvindo mensagem, não estava ouvindo pregação, não estava ouvindo nada. Então ele falou comigo. O que você quer dizer com isso? Calma, suas apressadinhas. É que é tão forte, sabe? Eu fico relembrando aquilo que Deus tem me dado e eu fico agraciada. Eu tinha uma maneira de ouvir Deus falar, porque Ele também falava através disso. Sabe? Então, quantas vezes que a gente clama para ouvir a voz do Senhor? Só que a gente não está em silêncio. Você já sentiu como que é uma conversa natural? Eu converso, eu falo alguma coisa e a outra pessoa ela está quieta me ouvindo. Ou em algum momento ela fala alguma coisa e eu começo a ouvir, né? Então, a partir daquele momento que eu não tinha música, que eu não tinha pregação, que eu não tinha nada, que eu estava em silêncio, eu ouvi nitidamente a voz. Entendeu? Ele me deu essa mensagem porque eu estava em silêncio. Então, o que acontece? Quantas vezes que a gente pede para Deus falar conosco, para Ele nos dar uma instrução, para Ele nos dar uma resposta, e a gente acaba procurando no mundo uma maneira da gente ouvir Deus falar. Quantas vezes que a gente está com barulho de carro, com barulho de gente falando, com coisas assim que a gente não está em silêncio. Sabe? Para a gente ouvir Ele falar. Aí eu aprendi que Ele fala de diversas maneiras. Mas a voz dele mesmo, você só vai conseguir ouvir falar quando você estiver bem quietinho, quando já não tiver mais nada, quando os seus recursos acabarem, sabe? Quando você já não puder fazer mais nada. Então Ele vai falar contigo, Ele vai dar as instruções que você precisa. Muitas das vezes a gente acha que Ele vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Não, a voz de Deus Ele não é um reflexo das nossas vontades. Né? A gente também precisa estar atento, né? Porque Ele não vai falar o que você quer ouvir. E aí você deve pensar, nossa, então às vezes Deus já deve ter falado comigo. Sim, principalmente se Ele te deu uma orientação e você não quis fazer. Aí você já deve ter achado, eita, não é Deus não, imagina se Deus vai mandar eu fazer isso. Ele manda.
Sabe qual é o problema? É que você não obedece. Sabe, se a gente respeitasse a autoridade que é o nosso Deus, ele não precisaria pedir 2 vezes. A gente diz: Senhor, só Tu és Deus, eu sou a Tua serva. O servo serve, o Senhor manda. E se o Senhor manda, por que tu não tem obedecido, queridinho? Por que tu tem deixado para amanhã? Por que tu tem achado que aquela vozinha que tu tem ouvido não é Deus, não? Tem alguma coisa de errado? E não é com Deus, é com você. A gente está invertendo valores. A gente está achando que a gente não está ouvindo Deus, mas Ele nunca deixa de falar. Talvez a gente está ouvindo coisas do mundo para a gente não identificar a voz de Deus. Mas fica em silêncio. Ouça o que Ele tem para te dizer. E o principal, faça o que Ele te pedir para fazer. Porque nós devemos respeitar o nosso Deus acima de qualquer coisa. Nós devemos amá-lo. Ah, mas é uma coisa muito difícil. Oh, será? Ele não dá uma cruz maior que a gente possa carregar. Sabe? O mais difícil já foi feito e Jesus fez por nós. Sabe? Ele deu vida pra gente, Ele levou sobre si todas as nossas dores. E às vezes é uma coisa tão pequena que está travando a sua vida, que está te impedindo, que está fazendo com que aqueles que você mais ama passem a prova por causa de você. Ouça o que Deus está te falando. Ele tem diversas maneiras de falar com você. Talvez Ele possa até estar me usando, a minha boca, para falar com você. Né? Antes eu ficava sempre assim, mas como que Deus pode falar comigo? De diversas maneiras, através de sonho, né? Através de coisas que acontecem no dia a dia, que eu entendo e eu faço aquilo e aquilo dá certo, é uma maneira dele falar. Profetas são pregações que a gente ouve, canções que a gente ouve e que aquilo faz a gente refletir, mudar para melhor. São maneiras de Deus falar quando a gente fica em silêncio. Então busque a sua maneira de ouvir Deus falar. E você sabe quando é Deus que está falando. Ah, mas eu tenho dúvida. Então, se você não quiser fazer, na dúvida, faça. Porque provavelmente é Deus falando e você está querendo fugir, tá bom? Fique atento, ouça e faça. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.